Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão 115 da prova azul do segundo dia do Enem 2021. Bora para a questão? A questão diz o seguinte, ó. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. E com isso, a economia de gás. Então, importante isso daqui, ó, porque ele está dizendo que a panela que consegue conduzir mais calor é aquela panela que vai produzir mais economia, tá? Então, isso é importante na resolução dessa questão aqui. Aí ele segue. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela equação ΔQ sobre ΔT igual a K vezes A vezes ΔT sobre D. Essa equação daqui é a equação de Fourier, né? Para a propagação do calor, para o fluxo de calor. Essa equação aqui ele calcula o fluxo de calor através de um material, né? Onde ΔQ sobre ΔT, o calor sobre o tempo, é o fluxo, tá? Então ele deu para a gente aqui a lei de Fourier. Beleza, a gente vai utilizar isso daí. Aí ele segue. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por essa equação. Então, a fórmula de cima é quando a panela é composta por um único material, e se a panela for feita por dois materiais distintos, a gente vai ter que utilizar essa equação daqui, tá? Beleza. Aí ele diz, o D1 e o D2 são as espessuras dos materiais, K1 e K2 são as condutividades de cada um deles. Os materiais mais comuns no mercado para as panelas são o alumínio, então ele deu o alumínio aqui, ó, o K do alumínio, né? A condutividade, que é 20 watts por metro Kelvin. Deu o K do ferro, 8 watts por metro Kelvin. Deu a do aço, que é 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre, que é de 40 watts por metro Kelvin, né? Então, tem três tipos de panelas no mercado, os três principais. Uma feita de alumínio, outra feita de ferro e outra com combinado de aço com cobre. Ele fala, compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta com metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço. Todas com a mesma espessura total e mesma área de fundo, tá? Então, as três panelas que a gente vai fazer a comparação aqui, elas vão ter a mesma espessura e vão ter a mesma área. E, consequentemente, também terão a mesma variação de temperatura, né? Já que elas vão estar expostas ao mesmo ambiente. Então, a variação de temperatura entre elas vai ser a mesma. A gente não vai precisar se preocupar com essas três grandezas, tá? Eu só vou reescrever aqui, ó, essa equação fornecida na questão da seguinte maneira. Só fazer o seguinte, ó. Esse ΔQ sobre ΔT, né? Calor sobre tempo, ele é o fluxo de calor, que a gente representa pela letra φ, tá? Isso aqui é o fluxo, tá bom? Então, eu vou reescrever aquela equação como sendo fluxo igual a K vezes A vezes variação da temperatura sobre a sua espessura, tá? Essa aqui é a lei de Fourier, a gente vai utilizar para resolver essa questão. Então, ele quer, ó, a pergunta dele é o seguinte, qual é a ordem da panela mais econômica para a panela menos econômica. Então, a gente tem que calcular aqui, ó, a economia, né? Saber qual panela é mais econômica para poder dar a ordem aqui. Da mais econômica para menos econômica, tá? A gente vai partir dessa ideia aqui, ó. Panela que conduz mais calor é aquela que há mais economia. Então, eu vou calcular o fluxo de calor através de cada panela que ele falou aqui na questão. Aquela que conduzir mais calor é a mais econômica, tá? Então, vão ser três panelas, né? Uma de alumínio, outra de ferro e a outra do combinado de aço-cobre, né? Então vamos lá. A equação da lei de Fourier, o fluxo é igual a K vezes A vezes ΔT sobre a espessura. Então vou botar aqui uma L para ser do alumínio. Então o fluxo através do alumínio vai ser igual. O K do alumínio foi dado na questão é 20, né? Então fica 20 vezes A vezes ΔT sobre a espessura, tá? A área, o ΔT e a espessura vão ser as mesmas em todas as panelas dessa questão. Então a gente não precisa se preocupar. Então vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui vai ser igual, vai ser uma constante, que eu vou chamar de x, tá? Para a gente não ter que ficar escrevendo isso aí o tempo todo. Então eu vou dizer que o fluxo através da panela de alumínio vai ser 20x, tá? Onde esse x representa essas três constantes aí. A outra panela que a gente tem é feita de ferro. Então, a equação de Fourier, fluxo através da panela de ferro vai ser K vezes A vezes ΔT sobre a sua espessura. O K
do ferro foi dado na questão é 8, né? Então fica 8 vezes A vezes ΔT sobre D. Mais uma vez, essas três constantes aqui, né? A gente vai chamar só de X. Então a gente tem que fluxo através da panela de ferro é de 8x. Então, a gente já está vendo ó, que a panela de alumínio conduz mais calor do que a panela de ferro. Se a panela de alumínio conduz mais calor que a panela de ferro, ela é mais econômica, vai passar mais calor por ela e vai economizar o gás, tá? Então, falta só a gente ver qual vai ser o fluxo através da panela que é combinada de aço e cobre, né? Quando há uma combinação de aço e cobre, a gente tem que utilizar essa fórmula daqui, tá? Então, vamos lá. Então, panela combinada de aço e cobre. A fórmula que a gente vai utilizar é fluxo vai ser igual a área vezes ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2, tá? O detalhe está aqui, ó. Como vai ser metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, a gente pode dizer que esse D1 é 0,5 D, né, metade da espessura, e o D2 também é metade da espessura, 0,5 D, tá? Então, o fluxo através da, bota aqui AC, aço cobre, o A vezes ΔT sobre, vai ficar 0,5, que é o D1, né, que é a espessura da parte de aço, e o K do aço, aqui da questão, foi dado, o K do aço é 5, né? Então fica 0,5D sobre 5 mais 0,5D sobre o K do cobre, que é 40, né? Então, a gente tem aqui, né, uma soma de fração aqui na parte de baixo. Então, a gente vai ter que tirar o MMC, né? Então, o MMC entre 40 é 40. 40 por 5, 8. 8 vezes meio vai dar 4D. Mais 40 por 40 dá 1 vezes meio dá meio D. Então, finalizando aqui do lado, a gente vai ter que o fluxo através da panela de aço cobre vai ser área vezes ΔT sobre 4D mais meio D, 4,5D sobre 40, né? E aí a gente tem uma divisão entre fração, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, né? O inverso de 4,5D sobre 40 é 40 sobre 4,5D, tá? Então, só reorganizando, a gente tem 40 sobre 4,5 vezes a área vezes ΔT sobre o D, né? E aí apareceu de novo aquela nossa constante, né? Aqui, ó, que é o X. E aí, só fazer a conta. 40 dividido por 4,5, a gente vai encontrar, que é um C, né, de aço cobre. 40 dividido por 4,5, a gente vai encontrar isso aqui aproximadamente 8,9x, né? Então, das três panelas, qual é a mais econômica? É a que tem maior fluxo. Qual é a que tem maior fluxo? Alumínio, 20. Então, a mais econômica é a panela de alumínio. Depois da de alumínio, qual é a que conduz mais calor? É a que é mista de aço com cobre, né? Que tem um fluxo de 8,9. Então, aqui vai ser a panela de aço cobre. E a que tem menor fluxo, a que vai gastar mais, é a panela de ferro. Então, a sequência seria essa, né? Alumínio, aço cobre e ferro, que está aqui representado na alternativa B de bola. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.